Boa tarde a todos, nessa tarde linda, de Dia dos Pais, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia que a gente comemora o Dia de Todos os Pais, todo dia é Dia do Pai, mas hoje é o dia de comemoração e a gente se enche de amorosidade. Para quem não tem mais o pai encarnado ao seu lado, a gente acaba lembrando de bons momentos. Para quem tem e pode dar um abraço, a gente vai, né, dar um abraço, faz aquele festejo, não é isso? E hoje vamos, assim, nessa vibração de amorosidade paternal, vamos tentar falar um pouquinho sobre José, pai de Jesus. Vamos fazer nossa prece? Quem quiser pode pegar sua aguinha para fluidificar e a gente desenvolver aqui essa amorosidade, né? Vamos fazer a prece? Pai do céu, Pai amado, Pai de misericórdia, Pai de todos nós, Criador de tudo, a imensidão de amor que não conseguimos perceber, porque é grande demais, para que tenhamos ideia de como se processa esse amor que nos envolve. Agradecemos, Pai, por tudo que temos, por tudo que somos, pelas oportunidades, pela sua misericórdia, pela sua justiça, mas principalmente, Pai amado, pelo seu amor, em nos criar e deixar que nós, enquanto seres conscientes, tomemos os próprios caminhos, mas mais ainda, por permitir que sejamos livres, mas sempre podendo voltar atrás e refazer, porque tua misericórdia nos envolve sempre. Que seja conosco hoje e sempre. Boa tarde, queridos amigos. Hoje, assim, nesse Dia dos Pais, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre uma figura maravilhosa, mas que praticamente invisível aos nossos estudos, ao nosso conhecimento, porque é uma criatura que foi tão silenciosa e tão humilde, eu vejo dessa forma, que ficou quase sem visibilidade, que é José, pai de Jesus. José, o pai que abriu as portas para Jesus aqui na terra, junto com a mãe Maria, né? E a gente vai ver em Mateus, pouco se fala dele, mas a gente vai lá em Mateus e vê no capítulo 1, versículo 21, perdão, 20. Após ter cogitado estas coisas, eis que em sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. E isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através de um profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa figura humilde, grandiosa dentro da sua singularidade, dentro da sua humildade, que foi José,
pouco falado, pouco escrito, nada muito grandioso se fala dessa figura. Imaginemos a importância desse homem que aceita Maria, que concebeu Jesus sem saber de que forma, e aquele homem, em silêncio, como diz aqui, aceita os desígnios de Deus, que vem lhe dizer, através do anjo, que a aceitasse, porque ali seria o Filho do Deus Pai Todo-Poderoso, seria o Jesus que vinha transformar o mundo. Que grandiosidade dessa figura, desse carpinteiro chamado José, que aceitou essa responsabilidade no seu silêncio, mas na grandiosidade da sua fé. Porque sem fé nenhum aceitaria. Naquela época, então, imaginemos como poderia se dar isso. E José aceitou Maria, amou Maria e amou Jesus. Não se fala muito na infância de Jesus, mas sabemos que, através de Humberto de Campos, que numa certa idade, isso no livro Boa Nova, uma certa idade, Jesus foi encontrado falando com os sacerdotes e Maria ficou muito preocupada com aquilo, porque Jesus falava de coisas extraordinárias, Jesus tinha um oratório espetacular e Maria quer colocar Jesus para estudar, né? Fazer iniciação, e Jesus vai à procura, né, dessa ajuda. Quando chega, Jesus conversa com Maria, era um menino, né, um rapazote, e Jesus disse que queria estudar a profissão do pai, de José. Ele ia pedir a José que lhe aceitasse na oficina, e lá ele fica com José. Então, nós sabemos que José foi grandioso, não sabemos minúcias dessas passagens, porque pouco escrito se tem, mas José foi grandioso logo quando tiveram que sair do local em que estavam, para que Maria tivesse Jesus num local seguro, e a segurança que Maria teve para conceber Jesus e para ter Jesus foi José. Então, nós não podemos tirar dessa figura humilde, humilíssima, essa figura que praticamente desaparece na história diante de tantos outros que se sobrepõem, né, que nós sabemos biografia de tantos outros e nada, quase nada de José. Emmanuel vem nos escrever no livro... Espera aí que eu estou pesquisando, porque eu não tenho esse livro. Levantar e Seguir, o nome do livro. No capítulo 6, ele coloca o texto titulado José da Galileia. E faz uma passagenzinha de Mateus, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria. É uma das passagens que eu li aqui, no início, escrita por outra tradução, mas a essência é a mesma. O anjo do Senhor vem pedir a José que ele aceite Maria. E nós nos perguntamos, quantos anjos
vem nos pedir para aceitar certas circunstâncias? Quantos anjos vêm nos pedir para ter paciência e aceitação, porque é o melhor para nós, e nós negamos a aceitação, né? E nós não queremos, não aceitamos, rejeitamos, não é? Mas José não, José foi forte, foi firme. Sabe-se lá no coração daquele homem o que se passava, né? Mas a gente sabe que ele foi... a palavra é obediente a Deus. A obediência de José ao anjo, a mensagem que o anjo veio trazer foi grandiosa. Ele foi obediente durante toda a sua vida e cuidou de Jesus. Aí Emmanuel vem e diz o seguinte, nesse livro denominado Levantar e Seguir, no capítulo 6, José da Galileia. Então, ele diz assim, em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, todos os vultos em torno de Jesus, atendemos para a precariedade de seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes e de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. Como é que a gente vai dizer que ele não tinha consciência pura, José? José tinha consciência pura. José aceitou esse desafio em obediência à voz de um anjo que lhe trazia uma mensagem de Deus. Então, José foi grandioso o tempo todo, né? Aí ele continua, Emmanuel. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. É essa parte que me chama mais atenção. Como definir José? O homem que naquela época aceitou casar-se com uma moça bem mais jovem do que ele, e que já havia concebido, ela carregava em seu ventre um filho. Ela disse que o filho era, um anjo havia dito que era um filho de Deus. E José, né? O anjo tocou Maria, mas tocou também José. E José foi tocado pelo anjo, mas porque ele tinha um arcabouço, ele tinha um preparo para essa aceitação. Ele já tinha humildade, ele já tinha obediência às leis divinas, ele já estava preparado para isso, mas ele não voltou atrás. Mesmo, nós sabemos, todos nós sabemos, que a vinda de Jesus teve um preparo imenso. Nós sabemos que Maria foi preparada para conceber esse espírito grandioso. José também, ele também foi preparado. Mas nós sabemos e falamos muito da grandeza de Maria, e não falamos a metade do que deve ser a grandeza de Maria, não é isso? Mas e José? Né? José fica um pouco sem definição, como diz Emmanuel. Aí, Emmanuel faz a seguinte pergunta: já pensaste no cristianismo sem ele, sem José? Né? Olha a grandiosidade de José na vinda de Jesus. Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve
tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. A um homem. Quando houve a perseguição às crianças, foi a um homem que Maria foi e Jesus foram confiados pela força divina. A José. Foi a grandiosidade de José, dentro da sua invisibilidade, né? Dentro da sua humildade, dentro do seu silêncio. Aí Emmanuel prossegue. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou da dádiva tão alta. Nunca. Ninguém escuta falar que José tenha levantado a voz ou tenha baixado a voz. José, não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. Mesmo sabendo da grandiosidade daquela criatura, ele não abandonou a carpintaria, ele continuou na carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Simplicidade. A simplicidade de José. Então, para ser grande, não precisa ter muita coisa. Dentro dessa simplicidade, José foi grandioso. E aí, vamos prosseguir o texto com Emmanuel. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo o que podia. Tudo que podia. E Emmanuel completa, dizendo o seguinte: a ele deve o cristianismo a porta da primeira hora. A ele, a José, o cristianismo deve a porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Então, esse homem silencioso, humilíssimo, grandioso dentro da sua falta de qual é a palavra, meu Deus, que eu queria usar? Ele não teve fama, digamos assim. Ele não ficou conhecido, não tem muita coisa a se falar de José. Mas todos nós sabemos que ele foi grandioso nessa tarefa da aceitação do Filho de Deus como filho dele. Então, a este homem, nós rendemos graças hoje a ele, para que seja distribuída a todos os pais, a todos os que se fizeram pais, né, a todos que ocuparam esse lugar de pai, de qualquer que seja, a Divaldo, que foi pai de tantos sem ter gerado nenhum, tantos que foram pais de muitos sem ter gerado nenhum, tantas mães que ocuparam esse lugar de pai, tantos tios, tantos avós, né? Tanta gente que se fez pai, que utilizou, né, da sua bondade para servir ao outro, como se serve a um filho. Então, rendemos graças a todas essas criaturas que, de alguma forma, se fizeram pais, para quem quer que seja, para quem quer que tenha cruzado seus caminhos. Que José seja louvado hoje, nesse Dia dos Pais, e vamos agradecer a Deus fazendo nossa prece. Jesus amado, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, a agradecer, de espírito genuflexo, Senhor, diante de tanta grandeza, de tanta bondade, de tanta misericórdia. Sejamos, Senhor, um dia, criaturas humildes e simples como José, que passaram pela história fazendo coisas grandiosas que não foram vistas, mas nem por isso deixaram de ser grandes.
que nossa grandeza moral, quero dizer, que nossa moralidade se torne grande, que nosso conhecimento espiritual se torne maior. Seja conosco, amado Jesus, seja conosco, Pai, hoje e sempre. Assim seja. Muito obrigada pela companhia, um bom domingo, que a semana se inicie de forma maravilhosa, com muita luz, muito amor, com fraternização desse Dia dos Pais, ainda que alguns distantes, ainda que alguns sem poder se abraçar, mas que sejamos emanação de amor nesse dia e por todos os dias que a gente consiga levar. Obrigada a todos, muita paz, e mais tarde Heloísa Balester, né? Brilhantando o nosso mês de aniversário do Prozebem. Até mais. Fiquem com Deus.